A gente está vivendo uma época de comportamento. O que você observa na rede social? Que isso é uma ferramenta, né? Esse negocinho aqui, ele é uma ferramenta tanto magnífica quanto temerosa, né? Porque toda ferramenta que te traz poder te traz uma fraqueza. Então, o próprio conceito de saúde, ele começa a mudar. Aquele negócio, né? Estar saudável e ser saudável, eu acho que também merecem aí uma separação, né? Porque é muito difícil você diagnosticar a saúde, falar, pronto, você está saudável, né? Avaliei tudo e sinto que você está saudável. Se a gente for olhar o que falam todas as diretrizes, organizações, né? Seria um completo bem-estar físico e mental. E aí eu pergunto quem é esse ser? Se você conhecer algum, me apresente, porque dificilmente, né? Um ser humano com tudo que ele lida e com tudo que ele precisa entender, inclusive para se sentir saudável, dificilmente ele estaria num completo e total bem-estar físico e mental, né? Mas eu também não concordo que a ausência de doenças seja simplesmente o que determina a saúde, né? E o que eu entendo hoje, atendendo em consultório, né, já há algum tempo, é que é muito específico o que é ser saudável para cada um, sabe? Então, por exemplo, para o Paulo, se ele não conseguir acordar, fazer o treino dele, subir na bike, comer, ele não se sente saudável, mesmo que eu tenha um exame dizendo você está completamente saudável. Somos dois, então. Que é o que as pessoas usam muito hoje, né? Exato. O pessoal às vezes Eu tá, estou sei lá, saudável. muito Eles acima do peso, mas mostra, olha só, Eu o exame estou tá tirar 10 saudável. no exame. Tirou Exato. 10 no exame, tá lindo. Eu gosto muito de um estudo que mostra, né, o Blue Zone, não sei se você já leu sobre esse estudo, que sim. fala exatamente quais são os pilares que trazem aí mais longevidade, né, que realmente são aí a longo prazo que determinou a saúde dos centenários, né? Esse estudo, para quem não conhece, ele fala onde as pessoas viveram mais e melhor no Exato, mundo, né? eles Vários mapearam lugares, os locais onde esses centenários viviam para verificar o que fazia essas pessoas, né, viverem por tanto tempo de uma forma tão saudável. E encontraram alguns pilares, né? E são pilares que hoje dificilmente a gente encontra na vida moderna. Propósito, religião, a fé, né, afeto, então, muita coisa alimentação aqui saudável, atividade física, se mover naturalmente. Eu não vou lembrar de cabeça os 9, mas, mas eu posso depois deixar para a gente colocar o link do artigo, que é muito legal. Mas muita coisa aqui, então, vem de relacionamento também com outras pessoas. Super, não é super. só, como você falou, né, índices num papel. Exatamente. E é aquilo também, né? Eu atendo pessoas que têm esses índices num papel muito bons, estão em busca de emagrecimento, de mudança estética, de qualquer questão, e estão extremamente não saudáveis mentalmente, né? E emocionalmente. E a busca por saúde vem daí, né? Mas a pessoa acredita, né, que ela está ali e ela vai resolver, por exemplo, o peso na balança ou a estética corporal e que a partir dali ela estará extremamente saudável. Enquanto que a saúde dela está em outro lugar, né? A ausência da saúde está em outro lugar naquele momento. Eu lido muito com esse tipo de paciente, principalmente, né? Que por conta de uma série de questões do lado de fora, vão buscar aí um auxílio e acabam nesse processo adoecendo ao invés de melhorando a saúde. E o mais curioso do Blue Zones é que eles viram lá que uma das características de quase todas as pessoas é que elas tinham afeto, elas tinham uma rede emocional, exato, um relacionamento muito grande, o que as pessoas hoje em dia estão também deixando a desejar. E muitas coisas que as pessoas estão deixando a desejar, né? Vivem próximos aos familiares, né? Então, por exemplo, os idosos, esses centenários, eles estavam junto à família e não afastados em algum lugar, sendo cuidados por alguém, por um desconhecido. Eles mantinham esses laços, né? Eles se movimentavam naturalmente. Hoje, quem se movimenta naturalmente? Né? Você desce escada para... Ninguém me desceu a escada para me buscar, né, Eduardo? Não foi isso que aconteceu. A gente não faz isso no dia a dia, né? Além de ter uma alimentação super natural. Quem quiser consegue simular. Exato, é possível simular. Quer, né? Então, mas é essa questão. Hoje em dia, estar saudável é criar estratégias para que você funcione, porque não é mais natural né, esse ambiente. A gente está muito distante do que a gente foi projetado para fazer. Pensa só, a gente está vivendo uma época de comportamento. O que você observa na rede social? Que isso é uma ferramenta, né? Esse negocinho aqui, ele é uma ferramenta tanto magnífica quanto temerosa, né? Porque toda ferramenta que te traz poder te traz uma fraqueza, né? Tenta viver sem isso. Né? Então, cuidado quando a gente fala de elogia muito esse negócio, né? Mas a gente está sendo exposto a situações que são situações que nós nunca vimos antes. Sim. Então, o próprio conceito de saúde, ele começa a mudar. Quando a gente olha o comportamento, que eu te lembrei, quando a gente percebe, esse outro conceito de beleza e sedução, né? Uma das coisas que interfere é isso. Então,
cada vez mais eu acredito na capacidade de humanização do ser humano à medida que ele já começa a olhar para formas sem conseguir destacar disso o comportamento. Nisso, eu acho que a comunicação é sensacional. E se a gente começa a olhar nas formas sem destacar o comportamento, a gente começa a olhar para a saúde também sem destacar o comportamento que as pessoas têm. Não que as pessoas sejam saudáveis ou não do ponto de vista psíquico, mas que saudáveis, né? o comportamento, os hábitos saudáveis, exatamente, coração, o comportamento, os hábitos saudáveis, eles compõem não só a saúde do indivíduo, mas a saúde coletiva. E, pessoal, olha na internet, olha o Twitter. Não. Tá tudo E é aquele negócio, né? Estar saudável e ser saudável, eu acho que também merecem aí uma separação, né? Pessoas que são saudáveis, pessoas que estão saudáveis. Eu conheço pessoas que estão passando por uma doença e estão vivendo de uma forma extremamente saudável, percebe? Então eu acho que é isso, né? Que Disso, comportamento e... Então é difícil, assim, saudável ou não saudável ser um diagnóstico. Eu fico pé da vida quando isso acontece com a alimentação. Eu conto uma história a respeito da alimentação, por exemplo. Malu, se eu disser aqui para você, trouxe um bolo para você. Esse bolo, ele tem farinha branca, leite condensado, brigadeiro, granulado. Ele tá aí? Ele é Por favor, entregue. Ele é saudável ou não saudável? Olha o sangue militar. Depende do quanto você vai comer, qual a frequência que você vai comer isso. Não, você vai comer o bolo agora. Eu quero que você olhe para esse bolo e diga. Eu falaria que ele como não alimento. é saudável. Muito bem. Aí eu conto para você a história de Maria, uma menina que aos 10 anos teve uma depressão muito forte, foi tirada da escola, foi colocada em homeschooling. A única pessoa com quem ela conversava era a melhor amiga da escola. Ela fazia FaceTime com essa amiga para tentar animá-la. A amiga fazia isso toda noite, junto com a mãe. Ela foi colocada em psiquiatra, ela passou por nutricionista, porque ela não conseguia mais comer, de tanta depressão. E terapeuta. Depois de um ano, ela voltou para a escola, era aniversário da melhor amiga dela, ela ganhou o primeiro pedaço de bolo, era o bolo de farinha branca, brigadeiro e granulado. Esse bolo foi o bolo mais saudável que ela comeu em um ano, porque foi socializando com a melhor amiga em plena saúde, né? Então, não existe... eu dei esse exemplo para fazer justamente essa analogia. Para mim, não existe, por exemplo, o alimento saudável fora de um contexto, uma mulher bonita fora de um contexto, assim como não existe saúde fora de um contexto. O que é saúde? Depende. Onde? Quem é essa pessoa? Quantos anos ela tem? O que é função para essa pessoa? Então, claro, existem as questões que são, né, de organizações, saúde é o total pleno e completo bem-estar físico e mental, ou ainda a ausência de doença, mas se a gente for olhar na prática o que seria isso, a gente precisa olhar um contexto e uma série de outras questões que nessas frases, nessas sentenças, não são tão observados, né? Eu concordo completamente, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que delimitar certas coisas, porque o fato de não delimitar faz com que hoje tudo pode... Muito aberto. Tudo, mas analisá-las em um contexto, analisá-las em um contexto não é excluir a delimitação. Não, concordo. Né? Não é excluir a delimitação. Então, eu preciso analisar dentro de um contexto. Se ela comer esse bolo todos os dias, talvez isso faça mal para Maria. Mas a gente também não pode fazer só uma coisa ou outra. Exato. Mas eu não posso falar, Maria, dessa vez você não vai poder comer o bolo da amiguinha, porque não é um alimento saudável. Né? Então, é esse equilíbrio que eu acho que hoje falta e muito. E a gente tem visto faltar nas redes sociais, a gente tem visto faltar nas relações, a gente tem visto faltar em todo lugar. Então, para mim, isso é um sintoma de não saúde, sabe? Esse extremismo, virou uma guerra.